No último dia 20 de outubro, a região US East da AWS teve uma falha crítica. Parou serviços como iFood, Uber, até a Alexa parou de conversar. Mas o que isso tem a ver com audiovisual, né? Vamos falar disso aí hoje. Eu sou o Danilo, sou sócio-diretor aqui na M.Dot Tecnologia. A M.Dot é uma empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado audiovisual. E eu queria falar desse acontecimento recente, porque às vezes quando se fala em nuvem parece algo que é interminável, é incancelável, é imparável, né? Mas os episódios aí desse último dia 20 realmente mostrou pra gente que sim, pode falhar, né? E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que a gente sempre prega em termos de armazenamento de dados, é que, preferencialmente, você precisa ter os seus dados com você, sobre a sua posse, sobre a sua tutela, né? As Big Techs, elas detêm hoje aí, somar AWS e Google, sei lá, quase 70% do mercado, eu diria, né? E essa falha na AWS causou realmente, né? O iFood não conseguia vender, Uber não funcionou e várias outras, né? Até a Disney, se eu não estou enganado, parou de funcionar e impacta financeiramente, diretamente nessas empresas. E é claro que eles precisam da nuvem, né? Principalmente por causa de serviços, né? Então, a AWS ela fornece N serviços e esse tipo de empresa precisa da elasticidade da nuvem, da AWS, né? Então, ter ali número X de hosts servindo um determinado serviço no horário de pico. À noite ele não precisa, então ele diminui, a gente consegue ter um melhor valor, né? Assim, trabalhar com valores de uma forma mais otimizada. Imagina se você tivesse que ter uma infraestrutura física em um data center proprietário para atender essas demandas. Então você teria muito mais gasto, né? Além dos profissionais envolvidos. Então, de fato, é vantagem você estar em lugares como este, né? Uma AWS, um Google ou até na Microsoft. Qual a relação que eu quero fazer com o nosso nicho, né? O audiovisual? O audiovisual demanda de muito espaço, né? Basicamente de armazenamento, né? Então o material é muito denso e muito se fala sobre armazenamento em nuvem. Principalmente Google Drives da vida, né? A gente já falou muito aqui no canal sobre Google Drive e suas limitações, né? A gente sempre prega aqui na M.Dot que os seus dados têm que estar com você. Você tem que ter, se necessário, se assim a sua demanda pedir, ter o seu servidor com você e aí sim usar a nuvem para ter um backup desse servidor, para ser a sua salvaguarda, para você ter o seu disaster recovery. Caso dê algum problema com o seu servidor, seja ele qual for, você tem de onde resgatar os seus dados. Aí legal, inclusive você pode usar também LTO, outras formas de backup, mas a nuvem sim, ela pode ser uma forma de backup off-site, que a gente chama, né? Claro que pode parecer fácil para a gente falar, porque aqui a gente desenvolve servidor, storage, mas de fato é a nossa filosofia, né? A nossa filosofia é que você tenha que possuir os seus dados, ter sob a sua tutela. E aqui a nossa missão é entregar um servidor seguro, né, que entregue performance, mas ele não é a solução de tudo no que diz respeito à redundância de dados. Então ele pode ser roubado, ele pode pegar fogo num incêndio, ele pode... já aconteceu de servidor nosso enchente, né? Então você precisa ter o seu backup, e aí a nuvem ela vai ser útil, inclusive o ZBox ele integra as nuvens, né, mais comuns aí, protocolo S3, né, a própria AWS também, Google, enfim, as mais comuns aí que a gente tem no mercado, justamente para poder automatizar o backup dos seus dados off-site, né, fora daquele lugar. Então esse vídeo foi para falar que você não pode ter os seus dados somente em um lugar, em um local, mesmo que seja somente na nuvem, que parece ser um lugar inatingível. Então, a gente
recomenda e pede para que você sempre tenha o seu backup, a sua cópia. A mesma coisa, aquela comparação que a gente faz com investimentos, né? Se você concentrar todo o seu dinheiro em um só investimento, você com certeza vai ter problema. Então é mais ou menos esse paralelo que eu faço, né? De você ter os seus dados preferencialmente com você, né? A posse dos seus dados e backupeados em algum outro lugar, seja numa fita que você leva para casa, seja numa nuvem, seja em discos externos, né? Não gosto muito, mas se você não tiver outra alternativa, pode ser também. Então esse é o recado que fica aqui hoje. Então, espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like e até o próximo. Valeu!